Isaías, capítulo 55, versículo 6. Buscai ao Senhor, enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Porque com alegria saireis, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face. E todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta. Isso será para o Senhor por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. O texto do capítulo 55 de Isaías, Jesus, o Senhor Deus, dirige-se ao povo quebrado, destruído de Israel, e os convoca a sair das influências maléficas da escravidão, a fim de que venham a usufruir o seu banquete gracioso e abundante. Deus está prometendo libertação, prometendo chegar mais perto e convidando Israel para se aproximar dele. Quando olho para esse texto, vejo aqui um convite gracioso do Senhor Deus, convidando a pessoa para chegar mais perto de si. No versículo 6, o profeta registra uma frase interessante. Ele diz assim: buscai ao Senhor, enquanto se pode achar. E ele mostra que a busca é uma responsabilidade pessoal. Chegar perto de Deus, a intenção de buscá-lo, deve ser algo que brote no seu coração. Buscar mais comunhão, mais aproximação. Buscar estar mais perto do Senhor. As suas atitudes serem atitudes que glorifiquem a Deus, que te coloquem na sintonia, mais perto da vontade de Deus para a sua vida. O profeta está falando para um povo que está sofrendo, e ele profetiza para aqueles que estão na escravidão, e ele diz assim: buscai ao Senhor. E ele diz assim: enquanto se pode achar, porque há um tempo para a busca. E muitas vezes deixamos passar as nossas oportunidades de chegar mais perto de Deus, de buscá-lo, de ter uma vida íntima de comunhão com Ele. Deixamos de nos aproximar do Senhor e sofremos na nossa pele as consequências de uma vida longe de Deus. Talvez eu esteja pregando para você que está distante de Deus, que está longe, que não sabe que decisões tomar, e Deus te chama para chegar mais perto, e Deus te convida para vir para mais perto dele. E o chamado de Deus é para você, você que ouve agora essa palavra. O chamado de Deus é para você que, quem sabe, não tem esperança. O chamado de Deus é para você que está se sentindo destruído, acabado, sem condições para caminhar, e você olha para trás em sua história, e você encontra tantas coisas que estão guardadas no baú das memórias, empoeiradas, e você sabe, lá atrás tudo foi diferente, e agora você está longe de Deus, e precisa reencontrá-lo. O profeta está convidando, com seu texto, ele fala de um Deus que convida aqueles que o ouvem a chegar mais perto dele. Buscai ao Senhor, enquanto se pode achar. E ele diz assim: invocai-o. Já não é só uma expressão de busca insossa, de qualquer jeito, é uma invocação, é uma busca
com sede, com avidez. E ele diz assim: invocai-o, clamem por ele, enquanto ele está perto. E no versículo 7 ele diz o seguinte: deixe o ímpio o seu caminho. Ele convida aquele que ouve o convite do Senhor a abandonar o caminho da impiedade, abandonar o caminho tortuoso e dedicar a sua vida ao Senhor que o chama, e dedicar a sua vida àquele que o convida. Ele fala com um povo que está quebrantado, destruído, mas que tem sede de Deus e que ouve esse convite para chegar mais perto. E ele diz assim: o ímpio deve deixar o seu caminho. O perverso deve abandonar os seus pensamentos e converter-se ao Senhor. E ele diz uma promessa, que aquele que se torna para Deus, Deus se compadecerá dele, porque ele é grandioso em perdoar. Quantas pessoas acabam por postergar, por deixar para depois as grandes oportunidades da vida e fazem as escolhas, muitas delas terríveis, sem pensar. Pagam um alto preço pelas escolhas que fazem. E lá na frente, quando precisam, quem sabe, endireitar a vida, não conseguem dar passos seguros, porque o mal lhes rodeou, porque a roda do mal os prendeu, os laços foram colocados. E quem sabe eu me dirijo a você que agora está preso em laços terríveis, que não consegue se soltar, e que precisa urgentemente de libertação, de transformação. O Senhor está dizendo: deixe o ímpio o seu caminho, o perverso abandone os seus pensamentos e torne-se para Deus, que se compadecerá dele. O profeta está falando aqui da restauração daquele povo, que quando se volta para Deus, Deus ouve o clamor daquele que se arrepende. Ele está falando de arrependimento, de voltar atrás no seu caminho e lembrar-se do tempo em que você estava mais perto de Deus. E ele diz assim: tem que tornar-se para Deus, abandonar o caminho mau, os pensamentos errôneos, e tornar-se para Deus, porque ele é grandioso em perdoar. O profeta fala de restauração, chama Israel para o arrependimento, e com a mesma voz Deus também fala para você hoje a respeito de restauração, e te chama para o arrependimento, te chama para a renovação da sua vida, para a renovação espiritual, para chegar mais perto de Deus, para estar mais junto dele. Ele dirige-se a qualquer um que esteja duvidando de que ele está prestes a agir, ao lembrá-los que os seus planos transcendem aos planos dos homens. O ser humano não tem condições de interpretar os caminhos de Deus da forma adequada e permanentemente. Deus tem seus meios de agir, tem sua forma de agir. E muitas vezes nós não entendemos a forma pelas quais, ou o jeito pelo qual Deus está agindo. Me vem à mente a história de um pastor escocês chamado John Harper. John Harper pastoreou grandes igrejas nas Ilhas Britânicas há 100 anos atrás. John Harper pastoreou em Glasgow, pastoreou em outras cidades da Inglaterra, e sendo um pregador muito eloquente, um homem que falava muito bem para as multidões, uma oratória impecável que atraía as pessoas. Aquele pastor teve uma grande experiência na sua vida, foi chamado por Deus para o ministério. Se casou ainda jovem, teve uma filha, mas foi surpreendido, alguns poucos anos depois do seu casamento, foi surpreendido com a morte prematura de sua esposa. Quando sua esposa morreu, John Harper ficou sozinho para cuidar de uma filha com 2 anos de idade. E consciente da responsabilidade que tinha no seu ministério, John Harper não se casou novamente e foi pai e mãe da sua filha por um tempo. Se dedicou devotadamente à criação daquela criança. 4 anos depois da morte da esposa, John Harper foi convidado para pastorear nos Estados Unidos uma das maiores igrejas americanas, uma das maiores igrejas de então,
a Moody Church de Chicago. Ele foi convidado, preparou tudo para a viagem, comprou sua passagem de ida para os Estados Unidos com sua pequena filha, que agora estava com 6 para 7 anos. Ele vai, embarca, e John Harper embarcou na viagem, nada mais e nada menos que no Titanic, o grande navio luxuoso de 100 anos atrás, que os engenheiros da fábrica que o construiu diziam que nem Deus podia afundar aquele navio. John Harper embarca no Titanic com sua filha e vai viajando, mas eis que no meio da viagem, aquele navio que nem Deus podia afundar, segundo diziam, choca-se com um grande iceberg, um grande bloco de gelo no meio do mar. E na velocidade que o Titanic estava, chocando-se com aquele grande bloco de gelo, que tinha a altura de um prédio de 20 andares, aquele navio veio a pique e um grande naufrágio, onde mais de 1.500 pessoas morreram, aconteceu. John Harper, por ser viúvo e ter uma filha pequena com 6 anos de idade, ele tinha preferência para embarcar. Ele podia ser embarcado no barco salva-vida e sair daquela calamidade para cuidar da sua filha, pois era viúvo, estava sozinho, aquela criança estava sozinha, e ele, como pai, como único responsável, tinha prioridade. Mas aquele pastor, consciente do seu chamado, preferiu colocar a filha no bote salva-vidas, aos cuidados de alguns conhecidos, e preferiu ficar dentro do Titanic pregando para as pessoas que ficaram lá. Ele pôs a filha no bote salva-vidas e ia correndo de pessoa em pessoa que estava dentro do barco, muita gente desesperada. E ele falava de Cristo e da necessidade que eles tinham de tomar uma decisão com Cristo, porque a morte era iminente e aquelas pessoas não podiam morrer sem Jesus. Aquele homem deixou a filha aos cuidados de alguém e ficou para falar de Jesus para aqueles que estavam perdidos. O testemunho de alguns sobreviventes conta que ele ia de pessoa em pessoa, falando que a pessoa precisava aceitar a Jesus, tomar uma decisão, porque a vida daquela pessoa corria riscos espirituais. E conta a história de um homem que ele estava insistindo com ele para ele aceitar a Cristo. E aquele homem recusava veementemente a aceitar Jesus. E John Harper, que estava com um colete salva-vidas, arrancou o colete e disse assim: coloque o meu colete, você precisa dele muito mais do que eu. Aquele homem estava consciente do seu chamado. Aquele pastor ficou no barco, falando com pessoa por pessoa. E quando o navio afundou, ele ficou boiando nas águas. E 4 anos depois do naufrágio, um sobrevivente daquele desastre disse que o pastor Harper estava nadando, boiando do lado dele, e aquele irmão dizia que estava agarrado a um pedaço do barco, a algum detrito que ficou no mar daquele acidente, e John Harper vem nadando perto dele e grita aquela expressão bíblica: crê no Senhor Jesus e será salvo. E aquele homem rejeitou, e o pastor insistiu: crê no Senhor Jesus e será salvo. E aquele homem, na segunda tentativa, disse: eu aceito Jesus como meu Salvador. O pastor Harper, orando com ele, encerrou aquele momento e, já cansado, boiando em águas geladas e profundas, ele sucumbiu, não aguentou mais ficar na superfície, suspirou e afundou nas águas. E aquele homem, 4 anos depois, conta que ele foi o último convertido de John Harper. O pastor Harper, até na última hora, estava consciente da sua responsabilidade. Eu entendo que isso é o chamado do qual não podemos fugir. E existem pessoas que vão e são fiéis até o fim. John Harper morreu há 100 anos atrás. Morreu pregando, consciente do seu chamado e do seu lugar na obra de Deus. E qualquer pessoa que olhe para essa história poderá dizer assim: mas eu não consigo entender. Por que uma tragédia dessa acontece na vida de uma pessoa tão dedicada a Deus? Eu olho o texto de Isaías que lemos
e diz que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos, que nós não entendemos de fato os caminhos e os meios pelos quais Deus trabalha. Não podemos entender totalmente aquilo que Deus está fazendo, mas nós podemos nos deixar ficar nas mãos de Deus e deixar com que Deus faça de nós aquilo que Ele quiser fazer. A história de John Harper me comoveu, de um pastor que há 100 anos atrás, no meio de um naufrágio do grande navio Titanic, lá estava pregando para aqueles que não tinham Cristo. Deixou a sua filha aos cuidados de alguém, embora tivesse até a oportunidade de escapar daquela tragédia, mas preferiu ficar para tentar salvar alguns. Alguns sobreviventes contam que John Harper corria como um louco, instando com as pessoas e gritando com elas: aceitem a Cristo, tomem uma decisão, vocês correm perigo. E na hora que os botes salva-vidas estavam sendo cheios, ele gritava assim: atenção, prioridade de embarque para mulheres, crianças e para os descrentes. Porque aqueles que já tinham Cristo já tinham esperança, e os descrentes corriam risco de perdição eterna. Nunca entenderemos os meios pelos quais Deus trabalha. A verdade é que devemos chegar mais perto de Deus. E chegar perto de Deus é descobrir o verdadeiro propósito da vida. Você não foi feito para ser um objeto. Você não foi feito para ser um ping-pong, como uma pluma jogada pelo vento para lá e para cá. Há um propósito de Deus para que você esteja hoje na posição que você está, na vida que você tem. Deus te convida para chegar mais perto dele. E embora Deus tenha te feito, tenha concluído toda a obra, Ele não nos fez como marionetes, como joguetes em suas mãos, e Ele constrói, cria o homem como um ser moral, responsável por suas decisões. E quando o profeta fala, chegai-vos a Deus. Quando Tiago fala, desculpem-me, no seu texto, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós, me vem à mente que esses dois textos que lemos são interligados. O profeta Isaías diz: buscai ao Senhor, enquanto se pode achar. E Tiago, lá muito tempo depois, no Novo Testamento, diz: chegai-vos a Deus. Você deve buscar a Deus. E muitas vezes queremos buscar a Deus nas grandes coisas, queremos buscar a Deus nos grandes eventos, queremos buscar a Deus nos grandes projetos. E acabamos por achar Deus nos lugares mais improváveis. Quem sabe, às vezes, num leito de hospital. Acabamos por achar Deus no meio de uma tragédia que acontece. Acabamos por achar Deus no meio da dor, no meio da perda. Quantas vezes buscamos Deus naquilo que é espetacular, grandioso, majestoso, e acabamos por encontrá-lo nas coisas simples, por encontrá-lo nas coisas que entendemos não ter nem tão grande valor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio seu caminho. Abandone os pensamentos maus e se torne para Deus. Tornar-se para Deus é mudar o rumo da vida. É como alguém que está caminhando para longe de Deus, virando-lhe as costas, e que de repente vira-se em direção a Deus e se torna para Ele e vai caminhando no sentido de encontrá-lo. Torne-se para Deus. Vire o seu rosto para o mundo, porque a Bíblia diz que aquele que se constitui amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Deus quer o seu coração por inteiro. E Ele não quer a metade nem uma parte. Ele quer todo o seu ser. Porque você foi feito para glorificá-lo, para glorificar-lhe o nome. Pessoas como o pastor John Harper eram pessoas que sabiam o pleno sentido da sua vida, que entendiam o chamado e a missão de Deus para si. Eram pessoas como ele, são pessoas
que sabem exatamente em que colocam a sua fé e que vivem com alto senso de propósito para glorificar a Deus. Aquele homem, sendo homem de carne e osso como qualquer um de nós, por certo um homem falho, com seus defeitos também, mas um homem consciente da sua missão e do seu chamado. Quantas pessoas lindas, maravilhosas, quantos jovens com tanto futuro pela frente, não sabem o verdadeiro sentido da vida e vão levando a sua vida como se nunca fossem prestar contas dela. Deus te chama para chegar mais perto dele. Você precisa ter mais comunhão com Deus. Você precisa chegar mais perto do altar de Deus, de colocar a sua vida no altar de Deus, de ter um sentido para a sua vida na presença de Deus. É óbvio que eu sei que nós não conseguimos vencer muitas vezes a nós mesmos, mas esse é o nosso desafio na vida, é chegar perto de Deus, mesmo que nossos próprios desejos nos empurrem para mais longe dele. É subjugar, entender e ter o domínio da nossa vida para buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Eu quero te convidar a parar um pouco onde você está e a pensar no fato de que nós não podemos controlar e nem podemos entender os caminhos pelos quais Deus trabalha. Os pensamentos deles são maiores do que os nossos. Os seus caminhos são mais excelentes. E a sua vontade é boa, perfeita e agradável. E ele diz que a ordem das coisas pode ser mudada para um povo que está triste e oprimido como o povo de Israel na circunstância da escravidão para a qual essa profecia foi escrita. Ele diz assim: vocês vão sair com alegria, porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. Quantas vezes no meio da tempestade não conseguimos entender que a alegria pode chegar. Não conseguimos acreditar que a paz virá, porque estamos no meio da guerra. Mas a paz virá, porque o Deus que conhece tudo e que tem caminhos diferentes dos nossos, sabe tudo o que está fazendo. E ele diz que em lugar do espinheiro crescerá a faia, ou seja, em vez de uma planta daninha, vai ter uma planta ornamental. Deus diz que vai inverter a ordem das coisas e a sua vida terá sentido diferente. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Chegue mais perto de Deus. Amém.